conexão aqui com o Dr. Luciano, ou Dr. Cristiano, que é um dos nossos assessores jurídicos. A gente está promovendo aí um mandado de segurança, a gente vai falar sobre isso agora com ele, tá? Vamos aguardar um pouquinho aí o Dr. Luciano aparecer, a gente vai fazer a live com ele. Vou escrever aqui, tá? Mandado sobre o assunto de segurança em face de ato do governador Moisés, Santa Catarina. Vamos lá. Só um pouquinho que eu tô apanhando aqui. Eu quero... fixei. Boa. Vamos lá então. Esperando só o doutor Luciano entrar. Ou Cristiano entrar. Cris, boa noite. Érica, Nazareno. Rosana, doutor Cristiano, por favor, solicite aí a participação na live. Marcos, Tonou Júnior, Maurício, Marcos, Frank, Wrestling, Lica Alves, a Anne, Mônica, Eliara. Boa noite então, pessoal. Vamos aguardar aqui o Cristiano. Marcos Antônio Gomes, Wanda, Dilma. Vamos lá. Doutor Cristiano, então, por favor, na nossa live. Para quem tem alguma dúvida aí, doutor Cristiano. Boa noite. E aí, doutor João, tudo bem? Quanto tempo? Tudo bem. Vamos lá, então. Para quem não conhece, o doutor Cristiano é uma sumidade aí na questão da área do consumidor também, né? Ele é um dos integrantes da comissão da Câmara Técnica Jurídica do CONDEMA, né? Do CONDEMA, né, que é um órgão de Florianópolis, né? Um órgão, uma entidade. E ele percebeu a necessidade que a gente teve agora de interpor um mandado de segurança e a gente chegou num denominador para propor essa ação, né? O mérito é todo do Dr. Cristiano, tá? Eu só me disponibilizei a ser o representante de quem está sendo atingido, né? E a gente vai falar um pouco mais sobre isso, porque a gente fez uma gravação muito rápida, né, na frente do Tribunal de Justiça, mas apenas para as pessoas saberem que a gente está batalhando aí pelos direitos que é de todos, né? O direito é de ir e vir e os demais direitos é de todos. Então, o doutor Cristiano vai falar um pouquinho para a gente de uma maneira bem sucinta, superficial, né? Porque a gente não quer dar uma aula de direito aqui, né? Tem coisas muito profundas e são delicadas, né, doutor? Então eu queria passar a palavra para o doutor Cristiano aí, se quiser fazer alguma introdução. Então, João, é isso mesmo que tu falaste, né? Como nós nos deparamos com a necessidade de nos manifestarmos por meio de carreata, nós já havíamos nos organizado no dia 27, foi uma carreata muito exitosa, com acompanhamento da Polícia Militar, e foi muito ordeira, foi muito tranquila, sem contato físico, e por conta dessa manifestação ter ocorrido no dia 27 de março, houve também a disposição de se organizar para o dia 29, que seria num domingo, onde, obviamente, a maioria das pessoas poderia participar. Nesse sentido, houve a confecção de uma recomendação por parte do promotor de justiça, o doutor Luciano, que emitiu, então, uma recomendação para as polícias militar e civil, no sentido de impedir essa manifestação, com base nos decretos emitidos e assinados pelo
pelo governador. Pelo então governador. Exatamente. Então, nesse aspecto, nós confeccionamos, então, o mandado de segurança e impetramos em face dessas duas pessoas. Primeiro, em face do promotor de justiça que emitiu a recomendação para as polícias militar e civil, e também em face da pessoa do governador, justamente porque os decretos estavam fundamentando essa recomendação. E nós fundamentamos o mandado de segurança sob dois aspectos. Primeiro, a liberdade de locomoção com base no princípio da razoabilidade, porque nós, obviamente, nós levamos em consideração a questão do vírus chinês, do Covid-19, e por essa razão mesma nós estávamos nos conduzindo e nos organizando por meio de carreata, sem contato físico nenhum. Então, por essa razão, nós poderíamos sim fazer a manifestação por meio de carreata. E outro aspecto muito importante também é a questão da liberdade de manifestação do pensamento. E nesse aspecto, nós podemos muito bem lembrar o relatório do ministro Celso de Mello, do STF, que ele, de forma muito clara e exemplar, ele diz que a manifestação e o protesto são instrumentos democráticos contra atos inconstitucionais de governos totalitários. E é o que nós temos visto. E como essas liberdades individuais estão sendo cerceadas, foi muito oportuno o mandado de segurança, e eu vejo que é um exemplo de cidadania. Todos nós, tu como líder do movimento Conservadorismo Floripa, e todos os cidadãos que nos acompanham sabem da importância de exercer a sua cidadania, cada um no seu segmento, seja no segmento comercial, seja no segmento religioso. As pessoas têm de se valer desses instrumentos jurídicos que nós temos à disposição, até porque a democracia ela está embasada sob três aspectos, né? O poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Então é um dos poderes que a gente pode se valer, o Estado juiz, para que possa intervir nessa situação que nós consideramos inconstitucional, até porque nós não estamos em estado de defesa e nem em estado de sítio. Em nenhum momento isso foi decretado por parte do governo federal. Então, por essa razão mesma, nós vemos diversas inconstitucionalidades por meio desses atos arbitrários dos chefes dos executivos municipal e até mesmo estadual, né, que a gente tem acompanhado, né, doutor João? Perfeito. De antemão, a gente está falando aqui com o doutor Cristiano. Ele é um dos responsáveis por interpor o mandado de segurança em face de um ato que entendemos abusivo do governo de Estado, tá? E de um órgão que é o Ministério Público, em razão da proibição de manifestação da população por meio de passeata ou carreata, né? No nosso caso é carreata, que a gente tinha uma previsão para acontecer e existiu um ato, uma recomendação proibitiva. Eu te pergunto objetivamente, doutor, o decreto do governador Moisés, ele tem força para derrubar uma determinação ou uma previsão da Constituição Federal? Em hipótese alguma, em hipótese alguma. O que tem ocorrido é justamente um argumento que tem sido gerado sob a falsa dicotomia de vida versus economia. Então, como eles têm primado sobre um direito que é um direito natural à vida, só que o direito natural da vida, ele não pode, digamos, servir como justificativa para eu cercear a liberdade do indivíduo. E é justamente essa justificativa que o governador ele tem se valido para fechar o comércio, ele tem se valido para impedir as pessoas de trabalhar, e até mesmo a gente percebe que isso tem se tornado, tem sido criminalizado o desejo do trabalhador querer trabalhar.
Então, a gente percebe que o governo federal tem se manifestado de forma equilibrada no que diz respeito à economia, né? Porque para que serve, digamos, a economia do indivíduo, se não para manter a própria vida dele? Né? Então a gente percebe que o serviço do indivíduo, ele é essencial para o sustento dele. Agora, da forma como está, o que nós percebemos? O prejuízo para o cidadão, a conta tem sido bastante cara e imediata, principalmente para o trabalhador que foi demitido. Hoje nós já alcançamos mais de 150 mil trabalhadores demitidos em Santa Catarina. 9 milhões de desempregados no Brasil nesse final de semana, segundo dados do Sebrae, e mais de 600 mil empresas faliram em apenas 21 dias. Então, o que a gente percebe com isso? Que o trabalhador, ele tem sido impedido de sair de casa, ele tem sido impedido de trabalhar, e se ele se manifestar de forma contrária, ele ainda pode ser preso. Então a gente percebe que, conforme, e aí vem muito ao encontro daquilo que saiu decisão recente desse final de semana, inclusive do próprio ministro Dias Toffoli, a decisão que foi favorável à continuidade das atividades da empresa Ambev, fundamentando no seguinte sentido, que a ausência de nota técnica da Anvisa, bem como da nota técnica por meio do Ministério da Saúde. Sim. Então a gente percebe aí muitas ilegalidades perpetradas, inclusive o doutor Valmor, ele mencionou uma das ilegalidades, tanto por parte do governador do estado, como por parte do prefeito Jean, em relação à proibição das pessoas andarem nas próprias praias, visto que a competência ela é do governo federal. Doutor, desculpa interromper, mas o amigo mencionou o Valmor. Para quem não sabe, o Valmor Moreira, ele é um procurador federal, tá? Vocês têm a obrigação moral de seguir o Valmor, porque ele está defendendo os interesses da população, sobretudo, tá? Sem partidarismo, ele está defendendo de uma forma bem estrita a Constituição, o que a lei prevê, porque se a nossa Constituição fosse mais rigorosa nesse aspecto que a gente está discutindo agora, de liberdades, por exemplo, o procurador ele tem obrigação de respeitar a determinação legal. Mas como a nossa Constituição prevê o direito de ir e vir, o direito de livre iniciativa ou de manifestação, ele defende isso também. Então, Valmor Moreira, por favor, eu quero que vocês sigam esse perfil aí. Ele está no Instagram também, ele é uma pessoa bem... No Instagram não, no Twitter, ele é bem combativo no Twitter, então eu faço questão que vocês sigam. O amigo Dr. Cristiano, ele mencionou uma decisão do Celso de Mello, né? E, embora não tenha a ver muito com nossa praia, né? Eu gostaria que ele comentasse qual foi a passeata que foi autorizada pelo Celso de Mello para que se realizasse em outra ocasião, por favor. Até nessa, inclusive, parte do relatório confeccionado pelo próprio ministro Celso de Mello à época, foi em favor da Marcha da Maconha. Então, da mesma forma como o maconheiro ele tem liberdade de manifestar o pensamento dele, de igual modo, principalmente nós, né? O trabalhador, hoje, ele precisa se manifestar. Hoje é a única ferramenta que o trabalhador ele tem. Então, nesse aspecto, nós usamos esse excerto do voto do relator, à época, do ministro Celso de Mello, em favor da passeata da maconha. E a passeata da maconha, ela ocorreu, né? Até porque, nesse aspecto, eles manifestaram o pensamento dele, e a gente percebe o intuito flagrante por parte dos governadores e até mesmo de prefeitos em tentar impedir os movimentos por meio de carreatas, porque aí se demonstra claramente que a população não está contente e não concorda
Veja a importância dessa liberdade de manifestação do pensamento, a importância desses direitos e garantias de liberdades constitucionais que são oriundas, são respaldadas pela Constituição. Então a gente tem que se valer desse direito. Imagina, pensa comigo, doutor João, se todos nós, cidadãos, fizéssemos o mesmo, não, vamos ajuizar ações para nos valer desse direito. Isso. Né? Imagina uma frente das igrejas, seja católicos, evangélicos, espíritas, né? Não, vamos provocar o judiciário vai ter que se manifestar acerca dessas inconstitucionalidades, né? Por exemplo, a liberdade de culto, como é que as pessoas estão impedindo a realização de cultos, sendo que a igreja tem proteção especial na Constituição? Seria a prefeitura poder impedir, ou até mesmo o governo estadual, sem decretação de estado de defesa e estado de sítio, né? Então, nesse aspecto, nós vemos aí que, eu vejo que é um pontapé inicial muito importante, muito importante. Há um movimento crescendo, a gente acompanha aí nas redes sociais, um movimento muito importante em relação ao impeachment, ao afastamento do governador Moisés, bem como está se iniciando também um movimento forte pelo afastamento do prefeito Jean. Só que isso é um movimento político-jurídico. A pessoa não pode esquecer. Isso é um instrumento, é importante, mas é um instrumento que se dá no poder legislativo. Agora, estes instrumentos jurídicos que nós nos valemos do poder judiciário, eles têm que ser concomitantes, eles têm de ser paralelos. Por isso que eu vejo que é uma importância o envolvimento de todo cidadão, de toda a sociedade como um todo, se valendo justamente do exercício da cidadania, doutor João. Perfeito. Algumas perguntas, desculpa a minha cara, na verdade o meu sorriso não foi querendo desrespeitar o que você estava falando, mas na verdade eu sorri um pouco de nervoso e um pouco de deboche, porque as coisas estão acontecendo, para mim são inconcebíveis, né? E acho que para o doutor também, que se doou de uma forma gratuita, tá? O doutor tá tomando essa iniciativa de uma forma gratuita. A gente tem grupos de 200 advogados aí espalhados pelo Brasil, cada um tomando sua iniciativa, né? E eu vejo que o doutor Cristiano tomou iniciativa aqui no estado de Santa Catarina. Então, novamente, parabenizo aí, agradeço também a tua disponibilidade, porque tudo leva tempo, né? Não é uma coisa simples. Para vocês terem uma ideia, isso aqui é uma cópia, tá? Ó, essa é uma cópia do mandado de segurança proposto pelo doutor Cristiano, tá? Ele não tem pouco documento, tem bastante. Então, assim, é trabalhoso. Você não leva um dia, dois, uma semana, você leva bastante tempo, né? Elaborando e, acima de tudo, estudando. Então, assim, né? Novamente agradeço aí, doutor Cristiano, parabenizo pelo teu trabalho. Você respondeu várias perguntas que eu já tinha preparado aqui para você. Mas uma coisa que muitas pessoas têm me dito, e eu percebo uma inércia da sociedade. A gente em 2018, a gente participou de um processo eleitoral, né? A gente lutou por isso, né? Não porque fosse o salvador da pátria, ou porque fosse Jesus Cristo, porque ele tem muitos defeitos, né? O Jair Bolsonaro tem muitos defeitos. A gente não quer uma pessoa sem nenhum pecado, a gente quer um ser humano dirigindo o país. E as pessoas percebiam uma certa inércia referente a tudo que está acontecendo. Então as pessoas estão sofrendo essa influência da mídia dizendo fique em casa, as pessoas estão ficando em casa, estão respeitando as regras. A gente hoje viu aí ao longo do dia 2 ou 3 situações muito graves de proibição de circulação. A senhora estava num parque, ela foi presa em Araraquara, ela foi algemada em Araraquara, tá? Sendo que existe uma determinação já de que os presos não podem andar algemado. O negócio é absurdo. O criminoso não anda algemado e uma senhora estava tomando água, uma garrafa térmica assim, nem sei se era mate que era, mas estava lá, ela foi presa. Jogaram ela no chão e o pessoal usou de força com ela.
Então, assim, a gente está vivendo o máximo policialesco que eu vivi, né, com os 45 anos, estou vivendo agora, né? Talvez meu pai, como militar da reserva, tenha presenciado alguma coisa que era a missão dele, né? Então, diante dessa introdução aí que eu coloquei, eu queria que você respondesse uma coisa para mim. Você não tem medo de perder essa ação? Então, doutor João, eu vejo que independente do resultado da ação, o que vale é o exercício da cidadania. E isso é muito importante. É como nós tínhamos comentado. Imaginemos nós, digamos, tu és um cidadão, eu sou outro cidadão. Mas imaginemos que cada cidadão, junto com outros advogados, fizessem o mesmo tipo de ação. 100 ações aqui no Tribunal de Justiça de Santa Catarina em face do governador, em face do promotor de justiça. Porque em cada estado, em cada cidade, tem a atuação de um promotor de justiça e nós precisamos nos manifestar em relação a isso. E o judiciário, inclusive, assim, ó, é importante frisar que, por exemplo, atos procedidos por parte de promotor, por parte de governador, o mandado de segurança ele é em face da pessoa do governador, não em face do governo, ele é em face da pessoa. O mandado de segurança ele tem uma peculiaridade, né? Então, nesse aspecto, o próprio governador Moisés, o próprio promotor, ele vai ter que se defender. É claro que tem um pedido liminar. Esse pedido liminar ele pode ser deferido, ele pode ser indeferido, mas de qualquer forma eles vão ter que prestar esclarecimentos em relação a esses atos. Então, independentemente do provimento, do deferimento desse pedido liminar, da manutenção desse pedido liminar ou não, o que vale é o exercício da cidadania. É uma forma de pressionar os poderes constituídos. Veja, uma pessoa que ela é eleita pelo governo, ela é eleita pelo povo, ela não tem uma carta em branco. Ela tem, sim, um voto de confiança para exercer os interesses, em favor dos interesses daqueles que o elegeram, e não o contrário. Né? Então, e é isso que a gente percebe. O governador Moisés simplesmente ele sentou na cadeira e virou as costas para os eleitores. E os eleitores não estão de acordo em nenhum momento com o que ele tem feito. Né? Então ele tem ficado lá na casa, na casa do governador, naquela mansão, enfim, como se fosse um cara intocável, né? E não é por aí. E dessa forma o Poder Judiciário também ele verifica, né? Lembrando assim, ó, quem se manifesta em relação a mandado de segurança impetrado em favor do governador são os desembargadores. É o Tribunal de Justiça, não é a vara da Fazenda Pública, né? Então isso é importante. A gente vê que acaba tendo uma notoriedade, né? O povo vai enxergando, as pessoas vão vendo, olha, o cidadão ele realmente tem poder. Realmente o cidadão ele tem voz. E tem voz, é verdade. Então nós temos que nos valer justamente dessa liberdade que ainda temos. Né? Não basta se perguntar, como o Dr. Valmor ele postou ontem, né? Se derem a escolha entre a vida e a liberdade, ora, temos que escolher toda a vida a liberdade, porque vida sem liberdade é escravidão, e eu não quero viver uma vida de escravidão, eu quero viver uma vida de liberdade. Perfeito. Agora vocês não estão entendendo por que eu sou amigo e sigo o Dr. Cristiano, né? O Dr. Cristiano é uma sumidade no direito, está fazendo a gentileza de entrar nessa luta com a gente, com esse mandato de segurança. Para quem não sabe, está entrando agora, eu fixei aqui o conteúdo, mas é isso aqui que a gente está conversando, ó, tá? É o mandato de segurança que o Dr. Cristiano elaborou. Eu tive alguns pitacos, mas o mérito e a honra é todo do Dr. Cristiano. A gente está falando sobre os direitos que tem fundamentais de ir e vir,
tá? E de livre iniciativa e manifestação aqui no estado de Santa Catarina. Essa ação é contra o governador Moisés e também contra um promotor de justiça que exarou uma recomendação em face das carreatas e das manifestações que estavam tendo aqui em Santa Catarina, para que não acontecessem, né? Porque nós fizemos uma carreata no dia 27, foi um sucesso, né? Mais de 100 carros, tá? No dia 29, havia uma previsão para outra carreata, ela não aconteceu da forma que gostaríamos, porque existia essa recomendação no meio, né? No sábado, o Ministério Público promoveu essa recomendação, inibindo a população de ir para a rua, né? Isso aí não pode acontecer. Cara, existe uma frase que é assim: quando os venezuelanos tomaram consciência de que estavam indo para um caminho sem volta, já era tarde. Quando o pessoal foi para a rua, já era tarde, né? Então o momento da gente ir para a rua é agora. Então o doutor Cristiano, ele está incentivando a gente, né? Acho que todas as pessoas que estão participando aí, a ingressarem, a discutirem esse tema de uma forma muito honesta, sincera, cristalina e política, né? Que é questionar o Poder Judiciário quanto a atos que a gente entende que é abusivo, tá? Eu fiz a questão de colocar aqui na nossa tela uma manifestação da Fabiana Cabral, que postou embaixo do nosso vídeo que a gente fez no Tribunal de Justiça lá, doutor. Então ela fala assim, ó: por favor, eu não sei por que no judiciário não está lotado de ações contra Moisés, né? Porque a gente está vendo o que está acontecendo. Obviamente que existem passos a serem tomados, né? A nossa próxima iniciativa é contra o prefeito da cidade. Ele tem que tomar uma postura não ditatorial, que ele está fazendo é ditadura, né? Não adianta liberar um ou outro setor se você não pode facilitar o acesso por meio de transporte público para as pessoas. Para quem passou no TICEM, que é o Centro Integrado de Transporte da capital, viu que está tudo cercado, não pode ninguém nem circular lá, tá? Então a gente está lutando contra isso, tá? Para vocês terem ideia, a gente já recebeu 4 mensagens de pessoas que têm academia e já estão pleiteando, perguntaram para a gente se a gente estava trabalhando nessa esfera, se está pleiteando ações junto do Tribunal de Justiça, entendeu? Então, assim, a gente vai ter que trabalhar em razão disso, a gente vai ter que buscar o direito das pessoas, né, o direito das empresas. Exatamente. Né, porque eu acho que o doutor Cristiano falou muito de números, né? Pode repetir aí os números de Santa Catarina e do Brasil, por favor, em relação ao desemprego, de acordo com o Sebrae? Até hoje, números atualizados, em Santa Catarina hoje já são mais de 150 mil desempregados em virtude dessas atitudes de total desgoverno por parte do governador Moisés. Várias empresas já faliram e no âmbito nacional já chegamos a 600 mil empresas falidas só em virtude desses 21 dias, né? Essa histeria em cima do vírus chinês. E 9 milhões de desempregados, também em virtude desses 21 dias, dessas tratativas que ao meu ver, elas são bem arbitrárias e são bem na contramão daquilo, embora eu discorde totalmente das atuações, por exemplo, do diretor-geral, o Tedros, diretor-geral da OMS, mas uma fala dele foi muito oportuna. Quando ele falou do lockdown, ou seja, do fechamento total dos estabelecimentos, ele disse que haveria de se levar em consideração as pessoas que trabalham para o pão de cada dia. Ou seja, diz, olha, vocês têm que levar em consideração a realidade das pessoas. Eu já fui de uma família pobre e tal, porque ele é etíope, né, da Etiópia. E quando ele se manifestou, isso foi muito claro. Foi na mesma linha do que o Bolsonaro, do que o presidente Jair Messias Bolsonaro, ele disse. As pessoas elas precisam ter condições de trabalhar. Porque se não trabalhar, não vai levar dinheiro. Não vai levar dinheiro para casa, não vai levar comida para casa, não vai ter condições de ir no mercado e vai gerar fome. E é o que a gente já tem percebido. Então, o que eu digo para aquelas pessoas que têm o seu estabelecimento, estão impedidas de trabalhar, proibidas de trabalhar,
que se valham dos instrumentos jurídicos, ajuizem ações, nem que seja necessário abarrotar o judiciário de ações. Inclusive, só para vocês terem uma noção, um policial militar que ele chega em cumprimento a uma ordem inconstitucional, ele pode sim ser responsabilizado, inclusive o policial militar. Nós vemos, por exemplo, aquele ato, aqui nós estamos falando de vários atos inconstitucionais decorrentes do decreto. Então, a título de exemplo, há 2 semanas, aproximadamente, aquela senhora que estava orando em casa com seus familiares, 5 familiares. Forquilinhas. Veja, ainda que o som estivesse alto no interior da residência, em hipótese alguma, os policiais militares poderiam entrar na residência e tampouco impedir o culto. Por quê? Sob 2 aspectos. O artigo 5º, inciso 6, ele defende a liberdade de culto. Esse é um ponto constitucional. Segundo ponto, a inviolabilidade da residência é asilo inviolável do cidadão, inciso 11 da Constituição. Então nós percebemos o seguinte, isso tudo pode ser flexibilizado e relativizado? Sim, quando? Tão somente em estado de defesa ou de sítio. Nós não tivemos isso, doutor João. Então nós vemos aí a arbitrariedade. Em momento algum, isso pode ser tolerado num Estado democrático de direito. Essa que é a realidade, doutor João, e é isso que nós estamos enfrentando, e é muito oportuno essa live, porque as pessoas, elas vão ouvindo, vão tomando consciência e pensam, nossa, então quer dizer que eu preciso de um curso de direito? Não, tu não precisa de um curso de direito, mas tu pode se valer daquele advogado de confiança, daquela pessoa que tu confias para defender os teus direitos. Certo? O exercício da cidadania, ela consiste justamente nisso, que você não entregue o teu direito de mão beijada. Ainda que seja teu direito, mas se tu não lutas por esse direito, tu acabas não sendo digno desse direito. E é isso que nós estamos tentando, é essa mensagem que nós estamos tentando passar para as pessoas, doutor João. Perfeito. Para quem entrou agora, eu estou falando com o doutor Cristiano, tá? Junto com o Conservadorismo Floripa, ele é autor do mandado de segurança contra o decreto que consideramos abusivo do então governador Carlos Moisés, e também um ato de um promotor de justiça referente à não manifestação, né, a proibição de manifestação do cidadão aí catarinense, tá bom? Então, o Cristiano já falou sobre várias coisas, depois vocês vão assistir na íntegra aí a live, tá? A gente foi convidado para participar de uma carreata dia 15 de abril agora, na quarta-feira, às 16 horas, que vai sair do SIC, que é o Centro Integrado de Cultura, tá? É uma liberdade que a Constituição Federal nos oportunizou. Então, eu queria convidar todos que participassem desse ato democrático, sem aglomeração, cada um com a sua máscara, com o seu gelzinho, sua luva, do jeito que você quiser, mas a gente não vai descer do carro, vai ser um ato de manifestação em formato carreata, dessa vez, tá? Já houve outra manifestação na frente da casa do governador, respeitando determinados critérios que a polícia instituiu lá, de distanciamento, enfim, essas coisas, e aconteceu de uma forma muito tranquila e amena, tá? Outra coisa que eu gostaria de mencionar, assim, as pessoas estão questionando a gente já, doutor Cristiano, referente aos mandados de segurança, referente às suas próprias instituições e seus empreendimentos, né? Tem muitos pequenos comerciantes que estão sofrendo, né, com isso. E aqui a gente já recebeu alguns questionamentos, né, algumas dúvidas de pessoas que têm academia, por exemplo, tá? Que estão sendo proibidas de abrir. Então, assim, vai ter demanda para bastante gente, muita gente vai trabalhar, graças a Deus, em razão disso, da liberdade constitucional, tá bom? Então, eu não queria me alongar, se o doutor quiser fazer mais algumas considerações aí para encerrar, por favor. Então, doutor João, o que eu gostaria de reforçar para quem nos acompanha, quem acompanha o movimento Conservadorismo Floripa, é justamente assim, ó, há momentos que a gente tem que atuar nas redes sociais, isso é importante,
mas há momentos que a gente tem que sair dos bastidores e realmente tomar a frente de determinadas ações e assumir o protagonismo. E o que é assumir o protagonismo? É lutar pelos seus direitos, de todos os aspectos. Tanto no aspecto político-jurídico, como a gente já tinha mencionado, nos manifestando, pressionando os nossos deputados estaduais em favor do afastamento do governador Moisés, pressionando os vereadores que nos representam na Câmara Municipal, para que também possa haver o afastamento do prefeito Jean, mas também nos valendo dos instrumentos jurídicos junto ao judiciário catarinense. E dessa forma, as nossas demandas elas vão ser melhor atendidas. Outro aspecto assim, que precisa ser levado em consideração é que, por exemplo, assim, ó, eu vou usar o exemplo da igreja, né, e templos, estabelecimentos, templos de diferentes tamanhos, só para exemplificar a questão da razoabilidade e proporcionalidade. E isso vale, inclusive, para estabelecimentos, porque os estabelecimentos eles têm metragem, certo? Então, por exemplo, digamos lá uma igreja que tenha capacidade de 1.000 pessoas sentadas, certo? O que deveria ser feito por uma questão de proporcionalidade? Digamos, vamos manter o funcionamento dentro da capacidade de 50% daquela igreja, seja evangélica, seja católica, seja um templo espírita. Então 50% seria 500 pessoas, com todas as cautelas necessárias, com álcool e gel, enfim, como se fosse um estabelecimento de supermercado. Então, esses cuidados de higiene, então, veja, em nenhum momento estamos defendendo um Estado irresponsável. Pelo contrário, um Estado com medidas responsáveis, cuidando da saúde pública, mas também cuidando principalmente de um direito basilar das pessoas, que é o direito de culto, direito de crença, né? E no que diz respeito ao direito de trabalho, então, por exemplo, nós pegamos ali um determinado estabelecimento que ele comporta 20 pessoas. Obviamente, nesse estado de excepcionalidade, obviamente ele não vai comportar a sua capacidade máxima, mas vai comportar 10 pessoas. Nesse aspecto, no instrumento jurídico, vai comportar justamente isso. Olha, o proprietário desse estabelecimento, ele se propõe já de antemão a tomar todas as medidas necessárias, mas dentro da sua proporcionalidade. Não mais de 100%, mas de 50% da sua capacidade. Então, dessa forma, veja, as pessoas se valendo dos instrumentos jurídicos necessários, sem dúvida, os seus anseios vão ser atendidos. E isso é uma forma de pressão às nossas autoridades constituídas, doutor João. Então essa seria as minhas considerações finais, principalmente para que a pessoa ela exerça a sua cidadania, que ela consiste, claro, em deveres, mas também direitos, lutar pelos seus direitos. Isso que é muito importante, doutor João. E perfeito. Agradeço aí também a oportunidade, doutor João, por essa parceria muito importante aí que estamos entabulando. Maravilha. E, na verdade, eu quem agradeço, tá? A sua disponibilidade. Reforço que trabalhar, né, de uma forma, dessa forma, porque como ele viu que é pela coletividade, foi uma forma agraciada da parte dele. A gente sabe o quanto que é importante nosso tempo, porque eu também sou advogado, né? Eu tenho essa consciência. A gente falou com o doutor Cristiano, que é um dos autores, quer dizer, é o autor, né? É quem assina o mandato de segurança contra o governador Carlos Moisés e também contra um ato do promotor de justiça, que proibiu a manifestação livre e espontânea das pessoas aqui em Florianópolis, tá? Isso aconteceu em Criciúma também, espero que as pessoas tenham tomado suas iniciativas. Você tem o teu comércio, não deixe barato, vá atrás dos seus direitos, procure um advogado de confiança, tá? Impetre o mandato de segurança, vá ouvir o que o Poder Judiciário tem a dizer sobre isso, né? A gente tem os nossos direitos, a gente está agindo dentro da legalidade, isso que é mais importante. Então eu queria terminar aqui primeiro com uma palavra de Rui Barbosa. Quem não luta pelos seus direitos não é digno deles, que é o que foi o que disse o Cristiano aqui. Tá bom, pessoal? Então, qualquer coisa, deixa recado pra gente aí, que a gente vai fazer o link com o Dr. Cristiano.
Qual que é o perfil do doutor Cristiano? O meu perfil é cristianoalves.oficial. Tá bom? Então, sigam Isso. o doutor Cristiano. Ei, doutor Pode falar. João, Sim. ali teve uma pessoa que ela se manifestou se cabe impeachment. Assim, ó, só respondendo, né, para finalizar aqui, Tá. cabe o impeachment sim, mas aí nós temos que lembrar que esse é um remédio político-jurídico. Político. Ele tem uma Isso. peça jurídica, mas essa peça ela é protocolizada no legislativo, no poder Perfeito. legislativo. E qual que é a proposta? Que se faça isso, sim, no poder legislativo, tanto no âmbito municipal como no âmbito estadual, mas, paralelamente, que se valha também do poder judiciário, porque daí não é uma ação político-jurídica, é uma ação jurídica eminentemente, certo? Mas espero que a gente tenha esclarecido as dúvidas, né? E no mais, Perfeito. a gente fica à disposição, doutor João. Tá bom, então. Mais uma vez agradeço o doutor Cristiano, tá? A gente vai voltar a conversar com ele, porque a gente vai querer atualizar, né? Como agora, na qualidade de cliente, eu vou ligar para ele todos os dias para saber como que tá nosso mandato de segurança aí. Tá bom, doutor? Isso Grande aí, um abraço, muito abração, hein? obrigado. Tudo de bom. Boa noite. Pessoal, a gente falou com o doutor Cristiano Alves, tá? Ele é um dos autores, na verdade, ele é o autor, foi ele quem assinou essa ação aqui, que é o mandato de segurança contra um ato que a gente entendeu abusivo do governador Moisés e também do promotor de justiça, que expediu uma recomendação proibindo as carreatas e manifestação na cidade de Florianópolis. Olha que bonito, pessoal. Estamos chegando naquele maravilhoso momento em que você vai vestir uma camisa vermelha e gritar o nome de Xi Jinping, o líder máximo. Então, vou dar uma boa noite aqui, pessoal. Cecília César, Leandro, do Rapanui Natural, Vida Saudável. Por favor, conheça essa loja que é maravilhosa. A Dilma, que é a Dilma do Bem, do nosso grupo Conservadorismo Floripa. Rosana Paz, respondi tuas questões. Rosana, vai ter uma carreata dia 15/4, que a gente foi convidado para participar, às 16 horas, no Centro Integrado de Cultura, tá? A gente vai sair dali e estão promovendo, estão pesquisando o endereço do nosso prefeito, para a gente fazer uma visita para ele, né? Nada mais do que para a gente passar na frente da casa dele de uma forma harmônica, né? E mandar um grande salve para ele. Então, quem souber onde o prefeito mora, pode avisar a gente. A Maria Alvina tem mandado muito conteúdo para mim, agradeço de coração, tá bom? O Chico Soares, Giza Arte, o Cris, que é o filho do Dr. Cristiano, Andrelinha, a Carla, que é nossa amiga, que a gente conhece de longa data aí, das nossas batalhas políticas, Cromozen, Tati Andrade Correia, Marcos Sudi, Rosana, a Cecília, estamos aprendendo. Isso aí, a gente tem que batalhar, pessoal. Quem fizer parte de algum culto, de alguma igreja, missa, provoque isso no seu líder espiritual. Provoque que a gente precisa buscar dentro do Poder Judiciário uma resposta para que a gente possa ir e participar dos cultos, das missas, entendeu? A gente não pode ser proibido. Pessoal, a gente teve uma live com o Alexandre Costa, e de tudo que o Alexandre Costa falou, a gente ficou 2h30 falando, mas de tudo que o Alexandre Costa falou, para encerrar nossa conversa aqui, foi o seguinte, que das 3 forças que a nova ordem mundial tem, que é o comunismo, o globalismo e o islamismo, a única força que conseguiu sustentar, conseguiu impedir o avanço dessas forças foi o cristianismo. Então, primeiro recado, se apegue a Deus, Ele vai nos salvar. Segundo, insista para o seu líder espiritual ingressar com uma ação na justiça para poder promover os cultos, já que a Constituição Federal permite isso para a gente, tá bom? Eu insisto, fale com o seu líder espiritual, fale com o seu pastor, com o seu padre, com o seu bispo, tá? Com o seu frei, fale para ingressar com ação na justiça. A gente está perguntando para o Poder Judiciário o que ele acha disso. A gente não está fazendo nenhuma manifestação maluca, nem indo contra as leis. A gente está perguntando. Então, por favor, isso é uma responsabilidade que você tem que assumir comigo, tá? Pedro, meu amigo, saudades.
Carmen Andreola, Pedro, o Rodrigo, Deni, Rosana, Monique, Igor, Neide, Maicon, Rosana, Eliette, Albuquerque, Maurício. Doutor Cristiano, sou comerciante, conseguimos fazer uma ação contra a prefeitura? Sim. O conservadorismo para o Floripa já está estudando uma ação contra a prefeitura, tá? Contra esses atos também do prefeito e também uma ação mais, digamos, contra a improbidade de alguns regulamentos, né, do decreto do municipal, tá bom? Cecília, Carmen, Ricardo, Cromo, Eliara e a Paty, que manda bastante conteúdo também. Obrigado, viu? Júlio C. Alves. Pessoal, 2020, se der certo, vai ter eleição municipal para vereador e prefeito. Presta atenção quem são as personalidades que estão atrasando o Brasil. O Rodrigo Maia, o Alcolumbre, o pessoal do PSL tem que tomar iniciativa contra essas pessoas e contra os partidos deles, né? A gente não pode deixar que eles voltem para o poder, porque agora vai ser a derrocada para eles. Em 2022, por favor, não vote em ninguém que faz filme pornô, tá? Se vocês não conhecem a Titiolina, quem votou na Titiolina na Itália sabe, né? O cara vai votar no Alexandre Frota, não pode esperar nada de um cara, a não ser o cara te trair. Um lixo. Um lixo. Personalidade, um perfil lixo. Não vote nessa pessoa. Pesquise quem é o cidadão antes de dar o voto, entregar o teu voto. Não descubra o teu candidato no último dia. Pesquise a vida desse desgraçado. Você está colocando a tua vida na mão dele. E outros vírus aparecerão. É essa a realidade. Outros vírus aparecerão. E a gente vai ficar à mercê desses filhos de umas putas. Beleza? Então, dando aquele desabafo, o descarrego. Grande abraço aí então para vocês. A Renata entrou agora. Renata, depois você volta aí, você vai ver o que a gente falou sobre o mandato de segurança que a gente propôs contra o governador Moisés. Deus abençoe vocês, tá? Aproveitando esse momento maravilhoso que é o ápice do cristianismo, que foi a ressurreição de Cristo maravilhosa que ontem nós comemoramos, tá bom? Fiquem com Deus. Uma boa semana a todos.